Entrevista. Estamos de volta aqui no Manhã Cidade e temos uma série de entrevistas com prefeitos da região para falar sobre os 100 primeiros dias de gestão iniciados neste ano de 2025. Hoje nós vamos conversar com o prefeito de Riacho das Almas, Dió Filho, do PSD. E comigo, para essa entrevista, está o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, Vitor. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Bom dia também ao prefeito Dió. É um prazer estar aqui nesse sábado para a gente conversar, manter essa sequência de entrevistas com os prefeitos da região e muitas entrevistas importantes, né, Vitor? Porque é para a gente entender os 100 dias e também para onde vão esses governos. Isso é importante, porque aí a gente vai ter uma tendência do que está ocorrendo nas nossas cidades pela região. Por favor, professor, a primeira pergunta é do senhor. Olha, muito obrigado. Vê só, primeiro bom dia para o Dió Filho, um prefeito que sempre nos atendeu aqui na Rádio Cidade, né? E dessa vez a gente vai falar dos 100 dias e eu tenho feito algumas perguntas na sequência que a gente vem fazendo. A primeira pergunta, Dió, é sempre a mesma, no seguinte ponto, porque a coincidência é que os entrevistados até aqui sempre foram reeleitos, assim como você, né? Foi Josafá de São Caetano e também o prefeito o Rubem de Panelas. Você também foi reeleito. E a pergunta é, quando a gente sai de um primeiro mandato para um segundo, às vezes tem prefeito que diminui o ritmo, que pisa um pouco no freio, já foi reeleito mesmo ali, aí entra mais devagar para organizar algumas coisas. Sua tendência é essa, o ritmo ser um pouco mais devagar para consolidar algumas obras e resultados, ou o seu ritmo é aquele ritmo que vem desde o primeiro mandato que garantiu sua reeleição? Como é que anda a nova gestão em Riacho das Almas, prefeito? Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia professor Marco Aurélio, Vitor. Agradecer a oportunidade de estar aqui falando de nossa Riacho das Almas e prestando contas daquelas nossas ações. Essa tem sido sempre a nossa preocupação nesses primeiros 100 dias. É natural que quando você passa por um processo de reeleição, haja uma certa acomodação. Mas eu sempre tratei isso tanto no período de campanha como também no pós-eleição e no início dessa nova gestão, de que é de fato uma nova gestão. É uma renovação das esperanças da população, que esperam muito da gente e não tem por que diminuir ritmo. Ao contrário, a gente tem buscado manter o ritmo anterior, acelerar esse ritmo, até porque parcerias foram estabelecidas ao longo dos primeiros 4 anos com o governo estadual, o governo federal. Diferente de janeiro de 21, eu não tenho uma casa para arrumar, eu já tenho uma casa que foi por a gente arrumada e agora é tocar obras. É tocar obras, celebrar convênios, preparar obras para novos convênios que chegam, oportunidades que se abrem, como recente o governo federal abriu aí mais um PAC seleção para que as prefeituras apresentassem seus projetos e a gente tem uma equipe muito operacional nesse sentido. Então é isso, a gente fica muito feliz de ao longo desses 100 dias não ter sentido essa redução de velocidade, que é natural acontecer em outros municípios, mas na nossa isso não aconteceu, porque a gente cobra junto, está sempre presente para que a gente continue fazendo essa Riacho das Almas cada vez melhor e diferente. Prefeito, quais entregas o senhor já conseguiu fazer nesses primeiros 100 dias e o que é prioritário para o senhor nessa segunda gestão? A gente tem como prioridade, e aí eu vou adentrar pela área da educação, a gente num primeiro mandato, a gente trabalhou muito na questão da recuperação da nossa estrutura, como falei há pouco, no arrumar a casa. A gente tinha 17 escolas do campo, a gente precisava requalificar, recuperar essas escolas e foi feita toda a recuperação de toda essa rede de educação. As principais escolas do nosso município, as escolas das vilas e da cidade também passaram por esse processo, mas a gente saiu ali de 2.400 alunos matriculados e hoje são mais de 3.700 na rede de educação municipal. E agora a nossa prioridade é aumentar essa estrutura para que a gente comece também a poder ofertar o ensino integral, para que a gente também tenha mais vagas, para diminuir o número de alunos em sala de aula, para que também a gente consiga ampliar ainda mais a educação infantil, que a gente multiplicou por 5 no primeiro mandato, já estamos ali com 75% dos alunos em idade do ensino infantil matriculados na rede municipal, passando muito mais além daquilo que é o obrigatório na legislação, que seriam 50%, mas a gente quer atingir os 100%. Então, uma prioridade para a educação nesse momento é ampliar o número de vagas, estruturalmente, porque essas vagas, através de uma busca ativa muito bem eficiente, praticada pela nossa Secretaria de Educação, a quem aqui quero parabenizar todos que fazem a rede do município, a gente já conseguiu ampliar o número de alunos, mas agora a gente precisa ampliar a estrutura da educação. E como está sendo essa ampliação? A gente está em obras, uma escola FNDE de 9 salas, graças à emenda do deputado federal Silvio Costa Filho. A gente teve um problema ali na execução dessa obra, porque o empreiteiro que estava à frente dessa obra não tinha sócio e ele chegou a falecer, então a gente teve que relicitar a obra agora no mês de janeiro, e aí estamos fazendo essa licitação essa semana que vem, para lançar essa licitação para ter essa continuidade. Temos mais uma creche do governo federal, que está sendo licitada também nesse mês de abril, e mais uma creche
desse programa, desse grande programa de construção de creche do governo do estado. Então são 3 escolas só na cidade, 2 creches e uma escola de nível fundamental 1 e 2 e mais outra escola prevista para a Vila do Vitorino. Além de ampliações de salas de aula em escolas hoje já existentes. Hoje, nesse momento, a gente está fazendo 3 salas de aula na creche Mãe Rainha, que é a maior unidade escolar da rede municipal. A gente também está fazendo ampliação de salas de aula na escola do Sítio Pendências, que era uma escola que, quando a gente começou a gestão, tinham 46 alunos matriculados e hoje são praticamente 200 alunos matriculados nessa escola. O quanto ela cresceu e o quanto a comunidade acompanhou e muito confiou na educação que é prestada por ela. Quanto você precisa investir para chegar nesse resultado? A gente tem uma escola de 9 milhões, que é essa escola de 9 salas do FNDE. A creche do governo federal são 6 milhões, já garantidos essas 2 obras. E a do governo do estado está saindo em torno de 3 milhões e meio, 4 milhões, mas essa é executada pelo governo do estado. Então ela não convenia. 19 milhões de reais. 19 milhões só em educação, com investimento de parceria Estado e também governo federal. Eu aproveito nessa temática de educação, prefeito, para questão do transporte escolar, né? Porque Riacho das Almas passou, inclusive, por uma tragédia, né, que ocorreu. E de lá para cá, o que mudou, prefeito, o que foi feito, não só na questão do acompanhamento das famílias, mas também para todos os estudantes da cidade, e aqui eu incluo até os estudantes universitários, se a prefeitura tem apoiado os estudantes universitários que vêm à noite para cidades como Caruaru. Enfim, transporte escolar como um todo, qual o desenho do município? Após o fatídico acidente que fomos vitimados, né, que tivemos no nosso município, a gente vem tendo redobrado nossos cuidados. Não que isso não acontecesse anterior, mas isso fez com que a gente acordasse da real necessidade de ter um cuidado redobrado. Se checa uma vez, se checa 2, se checa 3, e isso a gente vem fazendo a contento. A gente tem sido, inclusive, fiscalizado pelo Ministério Público, o Tribunal de Contas, pelo fato de ter acontecido conosco. A gente é muito vitrine nesse sentido, então estão sempre presentes fazendo esse acompanhamento, mas esses investimentos também foram muito possíveis graças a uma mão amiga que a gente recebeu do governo do estado. A governadora Raquel, que em outras oportunidades já externou esse sentimento, muito fruto daquilo que ela viu a gente vivenciar em Riacho das Almas, ela prefeita da cidade irmã Caruaru, ela viu o quanto era importante um governo, e aí o governo do estado, assumir esse protagonismo e ajudar os municípios de Pernambuco a fazer esse importante investimento. A gente tinha ali em janeiro de 21 em Riacho das Almas uma frota de 10 ônibus do município. Desses 10 ônibus, apenas 3 rodavam. Os demais, estado sucateado, não tinham condições nenhuma de uso. A gente teve que iniciar fazendo um processo de recuperação e, ao mesmo tempo, trazendo ônibus agregados. Ao longo desse tempo, graças a esse programa do governo do estado, a gente recebeu 7 novos ônibus do governo do estado, mais um ônibus do governo federal, são 8 novos ônibus, servindo a nossa frota da educação, recentemente com recursos próprios, agora nesse ano, já nesse mandato, de 24, de 25 em diante, a gente já adquiriu 2 vans que estão servindo também para esse processo, para esse transporte da nossa educação. São transportados aí em média 3 mil alunos dia em 82 rotas que cortam todo o nosso município. Então tem sido um investimento que tem tido essa parceria. A gente tem agora também, como falei há pouco, se habilitou nesse novo PAC para também receber ônibus por parte do governo federal, e a gente tem essa carência ainda assim. Recente eu tive com o secretário Gilson da Educação, externando o quanto a gente precisa de ônibus para tirar os ônibus agregados e ter ônibus próprios. Mas 13 ônibus novos, a gente vai ter essa frota totalmente feita pelo município. E o universitário, a gente que terminou ali 24, a gente sempre deu esse apoio no transporte do aluno universitário. A gente ainda também tem uma bolsa complementar para aqueles carentes, para ajudar também no custeio da sua atividade de educação, porque a gente acredita muito que é o caminho, a gente dá a formação para a nossa gente. Esse processo hoje, a gente tem 6 ônibus fazendo esse transporte para Caruaru. Iniciou o ano com 5, já são 6, e a gente vê na necessidade de passar para um 7º, porque graças ao bom Deus e o interesse do povo de Riacho das Almas, tem procurado a educação como uma forma de crescer na vida. Prefeito, o senhor, nesse tempo aqui curto que nós estamos conversando, já por várias vezes falou sobre relação com a governadora Raquel Lira, resultados dessas parcerias. Nós conversamos antes dessa conversa com o senhor, com outros 2 prefeitos, um que se põe numa condição de independência, outro que está num partido de oposição. Mas eles concordaram em uma coisa. Eles chegaram à conclusão de que os 2 primeiros anos do governo Raquel Lira foram, na opinião deles, de um governo travado, com pouco resultado para os municípios. O senhor está apontando resultados para Riacho das Almas. Quando o senhor estende a sua visão para os outros municípios, o senhor concorda com a afirmação ou discorda? Eu concordo no ponto de que eram necessárias fazer mudanças em relação ao Estado. O Estado, a exemplo de prefeituras, como a gente pegou ali no início de 21, era necessário você segurar as contas públicas para você ordenar a casa e poder fazer a execução daquelas ações que iriam necessitar de grandes recursos. E aí eu vou citar um exemplo que estamos vivenciando nesse momento agora.
há 30 dias atrás, a Compesa viu a necessidade, o governo do estado viu a necessidade de fazer um grande investimento para poder fazer com que a água do São Francisco chegasse à Caixa do Salgado. E eu falei, eu tenho conhecimento nessa causa, porque a água do São Francisco chegando na Caixa do Salgado é uma possibilidade da reversão do sistema e essa água chegar a Riacho das Almas. E isso está sendo feito, está sendo destravado. E foi necessário desembolsar 4,5 milhões para fazer esse investimento. Se você não tem ali num primeiro e num segundo ano um estado organizado, um estado financiado através da busca de recursos que foi no ano 1 e o ano 2 do governo Raquel, você não teria a possibilidade de fazer essas importantes ações. As obras de infraestrutura rodoviária que estão sendo feitas no estado eram necessárias buscar investimentos, buscar também esses empréstimos que foram tomados para que essas obras acontecessem. Se Jataúba, aqui município vizinho, era um município praticamente ilhado, porque não tinha rodovia, se você vinha para o Santa Cruz era ruim, se você vinha para o Brejo da Madre de Deus, igual também, tão pior. Agora ela está lá tendo a ordem de serviço assinada para essas duas rodovias serem pavimentadas. Então era necessário arrumar a casa, como foi dito por muitas vezes, e eu também fiz isso, dizendo para os nossos vereadores e nossa liderança, é necessário, quando você governa, quando também você administra a sua casa, dizer não para muita coisa. Quando você tem um plano para frente de coisas positivas que vão vir em prol dos municípios. Uma coisa que o município de Pernambuco não pode reclamar é a atenção igual que tem sido dada a todos os municípios de Pernambuco. Todos os municípios, quando ia pegando o gancho do transporte escolar, todos... O prefeito Rubem de Panelas disse que não, que ele não tem recebido... Todos os municípios de Pernambuco receberam ônibus do transporte escolar, todos receberam de forma indistinta, de forma igual, todos foram contemplados com isso. O programa de construção de creches também está, que é o Juntos pela Educação, tem essa atenção também, está recebendo projetos de todos eles. Agora é aquela situação, né? O Palanque Pernambuco foi montado muito cedo. A gente vive uma eleição que não acabou. A governadora Raquel assumiu o mandato ali em 23 e o Palanque continuou montado. Mas, assim, essa atenção, e aí eu falo por Riacho, o município que eu administro, tem tido essa atenção. Ela teve essa semana por lá para anunciar obras importantes. Além de entregar uma obra importante, a gente entregou o acesso, professor Marco Aurélio, o tão esperado acesso da Vila do Vitorino, que eu vi aqui outras vezes, que era a principal reivindicação daquela comunidade, foi entregue essa semana. É uma obra de praticamente 4 milhões de reais, são 3 quilômetros de pavimentação em paralelepípedo, que está mudando totalmente a economia daquela região, potencializando, e foi uma obra que ela foi entregar, mas ela não só foi fazer a entrega de uma obra, entregou calçamentos, ruas pavimentadas na cidade, cozinha comunitária, que Riacho das Almas tem uma e já vai entregar uma segunda, que também por muitos municípios de Pernambuco tem situação e de oposição. Ela também foi anunciada 2 importantes obras para a gente. Uma que é o projeto executivo da duplicação da PR-95, que anteriormente estava projetado ser até ali a entrada de Malhada de Pedra, e ela entendeu que como Caruaru hoje representa uma região metropolitana, está se fincando, está se concretizando nesse sentido, e hoje você tem duplicada para Toritama, duplicada para São Caetano, está em processo de duplicação de projeto de execução, a duplicação para a Agrestina, que é a da 104, e também temos a Bezerros, que é a 232, que também era necessário se pensar já nesse levar esse desenvolvimento para o eixo Riacho das Almas, Cumaru, Passira e Limoeiro. Então seria a duplicação da rodovia PE-95 no trecho de Caruaru até Riacho das Almas. E outro processo também importante, que é a cobertura do nosso pátio da feira livre do município, que é uma atividade econômica que tem sido um programa desenvolvido pela ADEP, que é um investimento nesses polos de produção e de comercialização dos municípios. Vários municípios aí estão tendo seus mercados de feira reformados, mercado de carnes, pátio de feira sendo coberto, e o nosso foi contemplado com a cobertura do pátio de feira. Só uma questão aqui para ficar claro, prefeito. O prefeito Rubem de Panelas disse aqui a seguinte frase ontem, abre aspas: espero que a minha permanência no PSB não feche portas para o município. Ele se sente desassistido pelo governo. Ele acredita que o fato de estar num partido de oposição tem trazido impacto, falou até que levou 9 pautas prioritárias de Panelas até a governadora e que nenhuma delas foi atendida ou respondida. O senhor disse aqui que todos os municípios recebem atenção igual. O que explica então a percepção do seu colega prefeito de Panelas? A percepção deve ser no sentido que você tem que estabelecer a conversa. Se ele estiver falando de cima de um palanque, fica difícil você ter esse debate no sentido de construção. Acho que a gente tem que descer para a planície. Eu fui oposição também durante 2 anos e eu busquei essa interlocução com o governo, na época, o governo do PSB, o 40. Eu não fui recebido, mas aí é diferente, eu nem fui recebido. Eu não tive essa interlocução. Ele chegou a apresentar esses projetos prioritários, palavras ditas por ele. Eu não cheguei a ter essa oportunidade de apresentar, porque de fato existia um palanque do outro lado. Eu estava na planície, eu baixei, eu tenho que saber que eu represento um povo e não um partido. Eu represento um município.
Então, eu acho que tem que ser essa percepção de quem está à frente de uma gestão. É ir lá para conversar. Ônibus, eu sei que Panelas recebeu, estradas estão sendo feitas na região. Cozinha comunitária, eu não conheço nenhum impedimento para que você que apresenta o projeto de cozinha receba para o seu município, porque eu tenho vários prefeitos de partido de oposição que fazem, inclusive, uma oposição ferrenha, tem tido esse recebimento. Então, eu acho que tem que ser de ambas as partes. Eu sinto isso, eu sinto porque eu já tive na figura que ele se encontra hoje, o prefeito de Panelas, e eu tive essa dificuldade de ter essa interlocução. E hoje eu vejo essas portas mais abertas. Então, eu torço para que isso não aconteça em relação a Panelas, porque, como eu disse, a gente não representa um partido, a gente representa um povo, e o povo de Panelas, assim como o povo de Riacho das Almas, é pernambucano. E tem que ser tratado por bem e bem por todos os governantes. O senhor não foi recebido pelo governador Paulo Câmara, é não, isso? Por 2 oportunidades estive lá e por 2 oportunidades fiquei esperando ser recebido e não fui. Olha, o senhor falou no Silvio Costa Filho, que é ministro, né, do Esportes e Aeroportos, inclusive o senhor já foi do partido dele. Como o senhor citou ele aqui, eu queria perguntar, a parceria com o Silvio existe? É uma interlocução sua para chegar no governo federal? Ou, como o senhor não está no mesmo partido mais dele, teve de mudar essas relações? Como que anda essas questões de trazer recursos do governo federal para Riacho das Almas? Eu sou muito feliz de ter Silvio como nosso representante, Silvio Costa Filho como nosso representante federal do município, porque ele tem essa percepção da política feita da forma grande, né, do P maiúsculo da política, de que partidos não são importantes, e sim as pessoas que a gente faz por elas. E eu tenho mantido uma boa relação com ele, desde nossa mudança partidária, em virtude de um alinhamento com um projeto que a gente acreditava que era do governo do Estado, e essa relação tem sido muito positiva. Embora num ministério que para muitos pouco tem a ver com a pauta do nosso município, mas ele é um integrante do governo federal, então é uma pessoa que tem uma interlocução, óbvio, muito fácil, com um secretário, um ministro da área de agricultura, e tem pavimentado a questão do recebimento de maquinários. A gente recebeu tratores novos através da Codevas, graças a essa parceria que a gente tem com o Silvio Costa, maquinários novos também, máquinas, pá carregadeira, retos cavadeiras, graças a essa aproximação que a gente tem com o Silvio Costa. E além de Silvio, a gente tem outras portas abertas no governo federal. A gente tem o André de Paula, ministro também da Pesca, que tem sido extremamente importante para o nosso município. Ele também é um ministério que pouco também tem uma pauta voltada para a gente, mas tem sido outro interlocutor importante para o nosso município, abrindo portas como essa questão da educação. Nesse processo de liberação, tanto dessa creche do governo federal, como também nesses recursos do FNDE, para a construção dessa escola de 9 salas, ele tem sido um interlocutor que tem destravado a liberação desses recursos, e boa parte desse recurso, inclusive dessa escola de 9 salas, está depositado em conta para a execução dessa importante obra. Prefeito, a população certamente acompanhou esse movimento da governadora de migrar do PSDB para o PSD, a tentativa de pôr ali a vice-governadora para manter o PSDB, e isso não foi possível, houve uma intervenção, e agora todos ali os apoiadores migram para o PSD. Eu imagino que o que a população gostaria de entender está claro que há um projeto da governadora em busca da reeleição, mas a ida do senhor junto com a governadora, o que traz para a cidade? Qual é o papel do senhor, qual é o espaço do senhor nesse projeto da governadora? A gente acredita que quando você defende algo, que defende um projeto, e não é um projeto em nome de pessoas, essa mudança não se deu por Raquel Lira, se deu pelo projeto que vem sendo desenvolvido de mudança em Pernambuco, que a gente acredita e a gente vem a ver acontecer. Como falei, já citei várias obras que vêm acontecendo, que já aconteceram em Riacho das Almas e que estão prestes a acontecer, e é nesse caminho que vem sendo seguido. Então, se você tem uma liderança, se você tem um caminho que você acredita, e essa liderança toma um caminho, é isso que a gente tem que seguir. Então, essa mudança ela não se deu por pessoas ou simplesmente por partidos, mas por acreditar num projeto que a gente acredita nele. Pernambuco passou um tempo aí às escuras, foram 16 anos sob um comando de um partido, o PSB, o 40, e esse tempo que ele passou no comando, a gente teve as piores estradas do Brasil. A gente tinha um maior IPVA do que era cobrado também no nosso país. A gente tinha um grande investimento que era feito em segurança, mas esse sentimento não se sentia nas ruas de nossa cidade. A gente agora, mesmo com todas essas críticas que vêm sendo colocadas, a gente vem tendo constantemente uma redução de crimes de violência, principalmente com violências em relação a crimes de morte. A gente tinha, e aí eu passei 2 anos quanto a oposição, a gente pouco tinha investimentos na área de assistência social. E hoje a gente tem um dos maiores programas de apoio aos municípios, transferência de recursos acontecendo no tempo certo para a questão da assistência social. Mãe de Pernambuco, cozinhas comunitárias que chegam para a nossa gente, e outros programas, como agora um grande programa de enfrentamento a drogas que está sendo lançado pelo governo do Estado, inclusive que vai vir para o nosso município de Riacho, junto da área de educação, envolvendo a área de saúde, envolvendo a área de assistência, e isso coordenado pela Secretaria da Assistência Social. Mas aí eu insisto, prefeito, qual é o papel do senhor
senhor, qual é o papel de Riacho das Almas, e aqui, para deixar mais claro ainda, do ponto de vista de representatividade, o senhor pretende, dentro desse projeto macro, ter um projeto de Riacho das Almas por um deputado estadual e talvez até atento a essa questão do federal, porque, ao que tudo indica, o Silvio Costa Filho vai estar do lado contrário ao que o senhor defende. Sim, a gente não... essa pergunta tem sido muito feita por onde tem passado, se a gente tem alguma questão desse protagonismo. Não, a gente tem defendido um projeto. Acho que o protagonismo nosso, o compromisso que a gente assumiu com as urnas foi por Riacho das Almas. E essas mudanças, e aí eu acho que eu respondo diretamente o que você me pergunta, essa mudança partidária, ela se deu em prol de um projeto que tem em vistas trazer melhorias para o nosso município. Quando a governadora saiu do PSDB e foi para o PSD, o 55, a gente continuou no PSDB porque a gente tinha levantado essa bandeira, fomos às urnas defender um nome que também tinha um partido atrelado ao nosso nome e ao projeto em relação ao município. E como a gente enfrentou, e aí fui eu e mais outros 31 prefeitos, 32 prefeitos, a gente acreditava e continuamos acreditando nesse sentido, de que a permanência no partido era meramente uma situação que era por questão do respeito. O partido também tinha nos dado um apoio, o partido nos deu condições financeiras para disputar. Mas se o partido entende que esse sentimento nosso não merece ser respeitado, e aí intervém, e aí o nome já por si só já diz o sentimento, intervenção, não houve uma conversa, não houve um debate, eu não fui chamado para conversar, nenhum dos outros 31 prefeitos tiveram essa janela de oportunidade para ter essa conversação com a Executiva Nacional. A gente entendeu que se eu não sou bem recebido numa casa, eu sigo um rumo. E qual rumo a seguir? O da governadora, que representa um projeto que tem feito por Pernambuco e tem feito por Riacho, e aí respondendo por mim, por Riacho das Almas. Olha, aproveitando essa questão de fazer por Riacho, a última vez que o senhor veio aqui, a gente falou do Vitorino também, e de que o senhor esperava colocar o Vitorino no roteiro turístico de Pernambuco e principalmente no roteiro cultural, porque, por exemplo, o Festival Pernambuco é Meu País não tinha contemplado o Riacho das Almas na primeira edição. Se o festival ocorrer esse ano, né, que é um festival criado pela governadora, Riacho estará presente no calendário? O senhor está articulando isso, por exemplo? Sim, ela, na presença dela, ela foi ao Vitorino na última quinta-feira e eu escutei mais do que isso. Ela esteve lá com a gente e ela é encantada pela região, ela conhece a Agrestina como nós e ela conhece muito bem o potencial e ela foi além. Ela fez a obra, o Pernambuco é Meu País não aconteceu no ano que passou, no ano de sua criação, porque como pelas palavras dela mesmo, e eu concordo, a gente não tinha infraestrutura para ir e vir. Você chamar um turista, você levar um turista para um lugar onde você não ofereça a infraestrutura para o receber, ele só vai uma vez, ele não volta mais. Aí esse investimento foi feito, ela esteve lá num dia de sexta-feira, anunciou que a obra ia acontecer, na segunda-feira essa obra iniciou e 229 dias depois ela está lá no Vitorino para entregar essa obra, como foi o que aconteceu na última quinta-feira. Mas lá na presença, ela já me cobrou e já nos cobrou um compromisso, que era encontrar um espaço ali nas serras, nos braços das serras do Vitorino, para a gente fazer um pátio, para ser um pátio de eventos e também para receber investimentos, ali restaurantes, café, padaria, o que seja, voltado ao turismo, porque ela acredita nesse potencial. E ela já colocando a máquina, a estrutura do Estado, para ser parceira nesse projeto, para desapropriar essa área, para também fomentar a aquisição de recursos através do governo federal, também de que a gente se preparar a nível de município para fazer esse investimento. Então, é muito mais do que só trazer o Pernambuco é Meu País para o Vitorino, de consolidá-lo como um cartão postal, como um atrativo econômico de uma região, mas também de dar essa infraestrutura, continuar nessa pegada de dar essa infraestrutura para aquela região. Prefeito, o senhor está num partido que hoje faz parte do governo federal, mas que tem também alas que criticam o governo federal. Qual é a posição do senhor, né? O senhor estava no PSDB, que tinha uma posição mais clara com relação ao governo federal. Tanto assim que a governadora sai do partido também por isso. Foi uma das razões, né? Então, o senhor é mais pró-Lula, acompanha a visão da governadora? Eu vejo o governo do presidente Lula, ele tem seus erros e seus acertos, mas eu acho que o grande acerto do governo do presidente Lula, e assim sempre foi esses governos de esquerda que o sucederam, é a percepção em relação ao nosso povo. Há uma visão diferente em relação ao povo nordestino, há uma visão diferente em relação a também o investimento em nossa região. É um trato diferente. O cara é do Nordeste, o cara é daqui. E a gente, eu viajei muito, eu vivi no Sul, no Sudeste, e a gente sabe que o trato é diferente. E aí, nessa hora, a gente tem que ser barrista, a gente tem que defender aquilo que vê a gente com melhores olhos. Eu fico muito tranquilo quando eu defendo alguém que está no governo do Estado, e é aqui Agrestino como nós, que foi uma prefeita, que defende os interesses dos nossos municípios, porque há aquele sentimento de pertencimento.
E o presidente Lula tem esse sentimento de pertencimento com a gente. Tem coisas que a gente não concorda, como no processo democrático, isso é natural que aconteça e salutar que seja feito. Quando você diz que o PSD, o 55, tem uma ala que defende e outra não, veja o quanto isso é positivo, você ter o debate dentro do partido. Como também o próprio PT, dentro do próprio governo. O PT, que é governo, que tem um presidente, tem alas do PT que criticam a ação do governo federal, que criticam inclusive a nomeação da Gleice Hoffmann recentemente, foi quase uma revolução dentro do partido, uma indicação. Isso se chama democracia, e democracia é ir e conversar. Foi isso que a gente pediu que acontecesse no PSDB, no 45, quando nessa nossa saída recente, de que esse debate acontecesse. Não existe verdades em política, não existe pontos que se batem um prego, não é prego batido, aquela história de prego batido em ponta virada. Democracia não combina com isso. Democracia é construção constante, é construção coletiva, é ouvir, é respeitar a opinião divergente, e eu entendo que o presidente Lula, o governo do presidente Lula tem feito por nossa região. A gente está aqui com essas obras da Doutora do Agreste, que é um exemplo disso, o quanto essa obra avançou ao longo desses últimos meses. E quando eu falo isso, quem está nos ouvindo aqui de Caruaru, talvez não tenha a proporção da importância que representa a aceleração que essa obra aconteceu nesses últimos meses, tanto por parte do governo do estado como por parte do governo federal. Hoje, Caruaru, 80% do abastecimento de Caruaru hoje é das águas da Adutora do Agreste, são das águas do São Francisco. A adutora já está chegando lá no Salgado. Toda essa parte aqui de Caruaru, que envolve Salgado, Boa Vista, está recebendo essas águas por um investimento, tanto do governo do estado quanto do governo federal. E por isso tem por trás governantes que veem e têm essa sensibilidade de fazer esse investimento. Senão a gente estava passando aquele colapso que a gente já teve num passado recente aqui, de 20 dias sem água, 10 de ter esse racionamento. E a gente não tem vivido isso em Caruaru, embora toda a seca que a gente tem enfrentado nesse momento. Olha, o senhor falou em democracia, e aí eu pergunto sobre democracia interna, dentro do seu partido, do seu novo partido. Eles não têm, o PSD não tem hoje representantes na Alep nem na Câmara Federal por parte de Pernambuco, né? Não tem deputados. Mas um partido ficando tão grande como agora, provavelmente isso vai mudar. Minha pergunta para entrar no partido, o partido está cobrando de vocês, prefeitos, que apoiem candidatos a deputados da sigla, ou vocês têm liberdade para apoiar outros para 2026? A gente tem tido essa liberdade, inclusive isso também foi conversado em virtude dos nossos compromissos. A gente tem esse compromisso com o Silvio Costa Filho, então isso está sempre muito bem conversado, muito da forma democrática, colocado na mesa, mas a gente vê com bons olhos o trabalho sendo feito pelo PSD, pelo 55. Nomes estão sendo fomentados para fazerem parte dessa disputa eleitoral. Então, certamente, nesse crescimento que o partido teve em números de municípios, são praticamente 60 prefeitos filiados, hoje tem a governadora e a vice-governadora do estado fazendo parte do partido. A gente vai ter agora, nesse futuro breve, nessa eleição de 26, aí, representantes, tanto na Câmara Estadual, como também tanto na Assembleia Estadual, como na Câmara Federal, representando o PSD 55. Prefeito, com todos que a gente conversa, a expectativa é de que tenhamos anúncios e respostas, né, resultados do governo do estado nesses próximos 2 anos. E o senhor tem feito aí uma defesa incisiva da governadora Raquel Lira. O que o senhor espera de obra, de resultado, para trazer um impacto em pesquisa? A gente tem visto aí uma série de pesquisas, institutos diferentes, que apontam uma vantagem para o prefeito do Recife, João Campos. O senhor acredita que isso pode ser revertido, que as ações programadas, eu imagino que o senhor tenha contatos internos que adiantem ao senhor coisas que ainda não foram anunciadas. O senhor imagina que com aquilo que o senhor tem conhecimento de que vai acontecer, isso possa ser revertido? Olha, eu tinha uma máxima que eu pregava durante o período eleitoral, quando você está se colocando para uma reeleição, é que quem planta trabalho, quando chega no período eleitoral, colhe votos. Porque a eleição ainda não chegou. Embora os palanques estejam montados, como eu coloquei no início da nossa entrevista, a gente sinta que os palanques em Pernambuco não foram desmontados, até porque quem perdeu a eleição, que tinha passado 16 anos no poder, não entendeu que sua posição era de oposição, e aí continuou a fazer uma política muito de fígado, muito de raivosa, mas esquece de fazer uma autoavaliação, e aí o pernambucano vai fazer no processo de eleição, é daquela autoavaliação. O que eu errei? O que é que fez com que Pernambuco, na eleição de 22, quisesse esse processo de mudança? O que é que fez isso acontecer? Será que não foram as piores estradas que Pernambuco tinha? Será que não foi o desgoverno que a gente tinha em relação à assistência social? Será que não era também a forma como era feita aquela questão de obras de infraestrutura, de ordens de serviço que não aconteciam, de obras que eram anunciadas que só ficavam no papel? Será que não foram essas situações que levaram esse PSB, o 40, a perder essa situação? E aí do outro lado você tem um governo que planta obras por todo Pernambuco. E essa plantação de obras, a percepção do benefício dessa obra, ela às vezes leva um tempo para acontecer. Agora mesmo eu trago o exemplo para minha casa.
Riacho das Almas, a gente, durante o processo de eleição, ali no começo, durante o período da eleição, a gente iniciou o calçamento de acesso da Vila do Vitorino. Uma das maiores obras que foram realizadas em Riacho das Almas ao longo do nosso primeiro mandato e concluído agora no início do nosso segundo mandato. A gente perdeu a eleição na Vila do Vitorino, porque não tinha uma obra concluída, não tinha a percepção da importância que ela representa para aquela região. A governadora vai ganhar a eleição em Riacho? Ela ganha a eleição em Riacho. Ela ganhou a eleição em Riacho, ela teve proporcionalmente uma votação maior do que teve em Caruaru na eleição passada, porque Riacho das Almas conhece a sua capacidade de fazer e ela vai vencer essa eleição lá. Como também acredito que ela... Qual o percentual lá? Ela 72% dos votos ela teve na última eleição, ela passa disso nessa eleição. E eu digo mais, que municípios, e aí vou citar o exemplo que eu falei agora há pouco, Jataúba, uma cidade que vivia ilhada, que não tinha abastecimento d'água, vai voltar a ter abastecimento d'água, vai ter as suas obras de viárias concluídas, e aí a gente cita várias outras cidades, Carnalbeira da Pena, no Sertão, também não tinha acesso à água, voltou a ter acesso à água, depois de muito tempo, mais de 30 anos que não tinha esse abastecimento. Esse grande programa de instalação de desalinizadores, são mais de 200 desalinizadores. Esse projeto desses desalinizadores, professor Marco Aurélio, desde 2016, o governo federal tem isso conveniado com o governo de Pernambuco. Passou-se governos e não tiveram a competência de executar uma obra que é extremamente importante para a população. A gente entregou 3 essa semana com a governadora Raquel em Riacho das Almas e mais 3 estão para serem entregues. E assim por Pernambuco são vários. Semana passada foi Itaíba, Águas Belas, foi Inajá. Desalinizadores que foram entregues e obra e recurso que estava garantido e que um governo do estado que não tinha atenção, e talvez é por isso que eu acredito que as pesquisas elas vão virar, porque na hora da percepção as pessoas vão comparar. Quem estava aqui fazendo? Quem estava aqui e não fez? Essa questão mesmo que a gente vivencia agora em relação ao governo do estado, críticas em relação à merenda, críticas em relação ao fardamento, era preciso acontecer mudanças. A gente tem aí no noticiário, coisas do passado aí, várias e várias acusações, envolvimento de empresas, desvio de recursos, que envolviam merenda e envolviam também fardamento. Quando você quebra esse sistema, o que é que acontece? A máquina, ela se volta contra essa quebra de paradigmas. Tem muita gente que se sente prejudicada pela essa coisa que perdeu. Então você vê essa dificuldade que está sendo enfrentada para quebrar isso. E aí que se quebra como? Se quebra envolvendo toda uma cadeia produtiva. O fardamento de Pernambuco, que era produzido em São Paulo, que era produzido em outros estados, hoje está sendo produzido pela confecção, pela costureira lá de Toritama, de Santa Cruz, vai poder ser produzido pela costureira de Riacho das Almas. Isso é ganho para todo mundo, de uma forma séria, de uma forma organizada. E para quebrar isso, era preciso ter essas mudanças, era preciso dizer os não no primeiro ano, no segundo ano, e agora, em diante, começar essas obras a acontecerem. Eu quero uma avaliação mais para frente um pouco, eu quero uma avaliação mais especial a partir de abril do ano que vem, e essa sim eu acredito. Muito bem, o prefeito Dió Filho do PSD, prefeito de Riacho das Almas, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Prefeito, obrigado pela disponibilidade, por essa conversa e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço essa oportunidade, sempre bom estar falando por nossa região, daquilo que a gente acredita, dos ganhos que a gente vem tendo. Foram 100 dias aí dessa primeira parte de nossa gestão, que quem faz essa administração sabe o quanto a gente tem cobrado, porque o povo de Riacho espera da gente. Obrigado, prefeito. Manhã Cidade Entrevista. Cidade FM.